Cop Túlio, vamos lá, virando aqui a notícia. A CSP, importante dar destaque ao órgão, conseguiu aprovação, falta um degrau só, para acabar com a proibição do número de vagas em concurso para mulheres na polícia, irmão. E isso está gerando aí uma grande polêmica, porque, estatisticamente, isso foi apresentado no debate da comissão, tá, gente? Eu confesso que eu procurei esses dados, mas provavelmente ele é interno da polícia, porque não achei isso em lugar nenhum. Mas foi utilizado como dados nesse debate. E me parece crível, porque a informação era o seguinte: a grande maioria, mais de 90% das mulheres que passam para a polícia pedem um trabalho administrativo. Ou seja, elas não estão indo para a rua combater. Quando a gente vê, né, para cada Busson, para cada Monique Busson que a gente vê na rua guerreando com fuzil na mão, você vai ter 9 que nunca nem saíram de dentro do batalhão. Essa é a verdade. Que não vai passar nem perto de uma operação. É demérito? Não, até porque tem homens também que passam e também já chega na polícia querendo fazer administrativo. O ponto é, se de todas que estavam lá, que passaram, você tem 1 para 10 que vai pro terreno, imagina se num concurso da polícia, esse é o debate, tá, gente? Que eu tô, não que eu tô querendo jogar aqui, não. É o motivo pelo qual isso era dessa maneira. Imagina que se de 1.000 vagas passam 1.000 mulheres, né? Todas elas passam com uma nota acima, né, dos homens. Todas tiram nota máxima. 1.000. Um exemplo, é hipotético, tá, gente? Dessas 1.000 mulheres, teria espaço para isso acontecer? Teria espaço para 9 a cada 10 mulheres, ou mais, tá? 90 e tantos %. 900, vamos botar 950 mulheres de 1.000 não quererem ir para a rua. Tem espaço para isso? Não tem, irmão. Eu acho que, assim, se a gente está falando de segurança pública das nossas vidas, que já não está muito protegida, porque o que falta de contingente nessa cidade, o que falta de estrutura para a polícia, meu irmão, não está no gibi. A gente, sem fazer um teste, vai colocar isso para acontecer? Quantos vão ter no universo feminino? Porque a gente não sabe, gente. Quantos vão surgir do lado feminino? Os Batatas, Honórios, Britos, Cachorros, C. Fernando, Breder. Vai ter essa rapaziada toda aí aparecendo aí para subir engate, lutar pelo BOP, será? Bom, posso estar até sendo julgado agora aqui pelo chat. Mas, Cop Túlio, você, né, como policial, o que você pensa dessa questão aí? Éric, há alguns anos teve um delegado de polícia, não vou citar o nome, obviamente, que disse exatamente isso aí que você acabou de dizer, só que com outras palavras, dizendo que a mulher na polícia realmente só fazia trabalho interno, não servia para combater o crime de frente, é aquela coisa. Ele falou isso, ele foi punido, defenestrado de cargos importantes, jogado numa delegacia aí no interior, sem nenhuma relevância. Mas isso tem muito tempo, isso tem mais de 20 e poucos anos. Se isso aconteceu com esse delegado há 20 e poucos anos, imagine o que vai acontecer comigo agora em 2026, se eu der a minha opinião. Então, eu prefiro me abster desse assunto, porque, diferente de alguns outros policiais que botam a cara na internet e mentem pro povo, eu prefiro me abster, porque eu dependo do meu salário da polícia para viver. Apesar de estar na intenção de me aposentar em breve, as minhas contas dentro de casa são pagas com o meu salário de policial civil do estado do Rio de Janeiro. Eu sou da ativa, eu trabalho, eu estava de plantão ontem, por acaso. Dormi o dia inteiro hoje, acordei 4 horas da tarde para vir para cá. Então, eu me abstenho e passo a palavra, com todo respeito aqui ao nobre colega Éric, passo pro Miquel ou pro Carcará. Essa pica é de vocês, Aspira. Tô fora. Irmão, o senhor não disse nada, mas deu sua opinião, né? Entendemos a opinião. Mas é isso, gente. Carcará, queria te ouvir aí, como é que você enxerga aí, porque aparentemente é isso que vai acontecer. Talvez a gente fique no sentido de, mas nem vai ter tantas mulheres assim querendo virar polícia. Beleza, mas a gente tem que tratar com o que pode vir a acontecer. E esse seria
um caso. Com os dados que temos hoje, quero deixar isso bem claro, tá, gente? Para ninguém usar isso para dizer, os caras estão dizendo que mulher não pode. Não é isso, irmão. Se os dados internos das polícias dizem que mais de 90% querem fazer trabalho administrativo, das duas, uma. Ou que a pessoa que entrar vai ter que sair uma parte, ou você vai ter que botar na guerra quem não quer ir pra guerra. Pô. Carcará, queria te ouvir. Bom, camarada, isso é um assunto que eu tenho autoridade para falar, porque eu já pesquisei muito sobre combate. Não tenho preocupações se alguém vai me criticar, mas para mim a resposta é simples demais. Biologicamente, a mulher não foi feita para estar pegando em fuzil e indo para a linha de frente. Isso é fato. O homem é como se fosse um mutante e a mulher é uma pessoa indefesa perante o homem com agressão, com violência. Rapaz, as feministas piradas, sei o que mais lá, vou dar alguns exemplos. Exército americano, as Forças Armadas Americanas. Quando terminou a Guerra do Golfo I e II, as mulheres se reuniram, a major, tenente-coronel e generais, mulheres com posto general, falaram, não tem condições desse tipo de conflito as mulheres para a linha de frente. É um erro nosso, que a gente tentou ajudar as mulheres, mas a gente atrapalhou e deu trabalho pra caraca a mulher no Afeganistão, cara. Afeganistão, Iraque, esses combates de guerrilha bruta. E olha que o americano enfrentou essas guerras sem enfrentar aviação, sem enfrentar fogo naval, míssil de cruzeiro e artilharia de ponta. Foi só fuzil, tá? E não foi essa guerra urbana travada todo dia. Era de campo, tinha urbano, tinha tudo. Então, vamos lá. Primeiro, pelo caso genético. A mulher, ela por si só, ela é mãe, ela é diferente. Tem as profissões que é para a mulher. A mulher pode ir para a polícia? Pode, porra, tem que ir. Para o exército, força aérea, tem. Mas seria bom que os comandantes parassem de querer agradar os movimentos woke, a lacração, entender que tem coisa que não é para a mulher fazer. E tem coisa que não é para o homem fazer dentro da polícia, que é ficar lá fazendo documentozinho cheio de mulher querendo fazer concurso e fazer essa parte. Então, cabe muito bem, sim, as mulheres nas Forças Armadas, na área de saúde, na área de computação, na administração. Pode até ser que seja bom a mulher entrar na parte de direção. Tal. Não tem mulher dirigindo caminhão? Tem. Pode ser que dá para encaixar. Agora, você substituir o mutante, que é o homem é um mutante perante a mulher, e não vamos trocar porque a gente quer lacrar. Se eu não concordar, vai acontecer o que aconteceu com o delegado. Porra, cara, não adianta mentir, porra. Não é para a mulher fazer o trabalho do homem. Vou dar outro exemplo. Esta porra desses caras aí que fica trocando de sexo e vai competir nas Olimpíadas, boxe, arrebenta as mulheres, uns covardes do caralho. Ainda bem que o Donald Trump foi lá e proibiu esse tipo de gente. Eu sou mulher, eu me sinto mulher, com a piroca desse tamanho, vai lá, espanca a mulher. E quem tá do outro lado? Mulher. Por que ela não vence? Porque a mulher não tem como lutar contra um mutante, pô. Ainda mais o mutante mutante duas vezes. O cara é homem, diz que é mulher, vai lá, tira a sobrancelha, agora eu sou mulher. Não vai, a biologia não vai mudar, pô. Então, cara, essa é a minha parte. Não é que eu sou contra as mulheres nas Forças Armadas, as mulheres têm que entrar. A Marinha foi a primeira força a colocar as mulheres. Nas Forças Armadas foi a Marinha. Na Marinha tem oficial, que é oficial general na área de saúde. Tem mulheres na Marinha, no Corpo de Forças Navais agora, se formando, que estão trabalhando com carro de combate. Eu achei interessante. Tem alguns na infantaria. Enquanto estiver em tempo de paz, é a coisa mais linda do mundo. Quando a bala voar, aí o nego vai ver, caralho, pegou por causa da doutrina woke que vocês quiserem implantar. O americano deu volta, vive em guerra. O exército russo, sabe quantas mulheres estão na linha de frente? Nenhuma. As que estão no combate lá no exército russo estão lá atrás, na saúde. Senhores, vamos parar de brincar com as coisas sérias. As mulheres têm que ter lugar na Marinha, Exército, Força Aérea, Bombeiro, dentro daquilo que é compatível para a mulher. Você não pode, porque a loucura do mundo agora é isso aí. É a mesma coisa de pegar os homens agora, você vai fazer a sobrancelha, vai fazer... Não, cara, isso é para a mulher. O homem faz a coisa do homem, a mulher faz a coisa da mulher. Essa é a minha opinião. Não é que é contra a mulher. É não querer transformar uma tropa agressiva de homens lutando contra traficante, bandido, cortador de cabeça,
e botar a mulher lá, enquanto os bonitões estão lá na maquinazinha, lá no ar-condicionado. Tá bom, senhor? Não podemos misturar as coisas, nem podemos ter medo da opinião. O Túlio não pode dar, eu posso. Sabe, senhores? É isso aí, Érico. Eu espero que eu tenha me deixado entender e não causar dúvida. E quem não gostou, não posso fazer porra nenhuma, entra no meu particular e reclama comigo. É isso, Carcará. Carcará deixou aí, né, o pensamento dele. Sei que muita gente concorda, mas assim, é isso, né, gente? Principalmente aí quando a gente fala dessa área de esportes aí, em que vários países do mundo estão mudando sua legislação. Porque, afinal de contas, tem cabimento, né? Mas, enfim, também tenho medo aqui do... Tem cancelamento que eu não quero bancar, Receio, não é medo? O Carcará já, né? Já tá naquela fase que Carcará é antigo que nem eu, tá nem aí pra porra nenhuma. Entendeu? As pessoas até implicam menos. Fala assim, meu irmão, pô, vou falar com esse maluco aí, vai mandar, né? Mas, enfim, é isso. Miquel, vamos lá, quero te ouvir também. Na hora que a bala voa, não existe patente, não existe sexo, não existe se você é de um batalhão especial, se você é de um batalhão comum. A bala é igual para todo mundo. Então, o treinamento e o procedimento de entrada tem que ser igual para todo mundo. Já começa para mim que existe um problema até na hora do TAF. A mulher não tem que ter um TAF diferenciado do homem. O TAF do homem é fazer barras. Então ele segura, puxa e estica. Puxa e estica. Tem que levantar, puxar o peso do corpo inteiro. A mulher só precisa sustentar o peso do próprio corpo por alguns segundos. Na hora que o bandido sair correndo e pular um muro, essa mulher vai ficar pendurada no muro olhando ou ela vai ter que pular para correr atrás do bandido? Então, existe um erro já nesse procedimento de entrada, no procedimento de seleção. Eu sou um pouco menos radical que o Carcará em não querer as mulheres no serviço operacional, embora eu concorde que em várias situações a presença da mulher vai mais dificultar do que ajudar. Não só porque a mulher tem uma capacidade física menor do que a do homem. Às vezes, cara, eu confesso, eu peso 5... Hoje até engordei, gente, estou pesando 69 quilos, mas maior parte da minha vida na PM, eu pesava 58, 60 quilos no máximo, eu ficava alternando entre isso aí. Mas ainda assim, frente a uma mulher que às vezes era mais preparada fisicamente do que eu, um cara poderia tentar a sorte com ela e não tentaria a sorte comigo, ainda que eu fosse mais fraco do que algumas mulheres. Cara, a Busson, por exemplo, levanta muito mais peso do que eu. É fato, ninguém discute isso. Mas é mais provável que um elemento tente a força contra ela do que contra mim. E isso, às vezes, muitas situações podem ser evitadas por uma simples questão moral. Moral que eu digo da presença policial ser o suficiente para causar algum grau de intimidação. E, infelizmente, contra as mulheres, os caras vão tentar mais vezes. Obviamente, em um policiamento ali, em estádios, coisas do tipo, né? Manifestações, tumultos, a situação fica ruim para todo mundo. Para a gente que é homem e para as mulheres mais ainda. Porém, na hora do tiroteio, na hora que o bicho pega mesmo, não existe diferença. Então, o que precisa ser feito, de fato, é garantir que as mulheres passem, tanto na hora de entrar, quanto durante os treinamentos, pelos mesmos protocolos de seleção impostos aos homens. Porque na hora que a vida real chamar esse policial ou essa militar para a realidade, não vai ter uma diferenciação entre se você é mulher, eu vou pegar mais leve que você. Não, a vida dela vai estar em risco, a integridade física dela vai estar em risco, tanto quanto de qualquer homem. Então ela precisa passar por isso de maneira igual. Inclusive, a grande discussão que surgiu lá dentro do exército americano, quando o Peter Hegseth chamou os seus militares junto com Donald Trump e falou, olha, eu sei que o que eu vou falar aqui vai doer muitos de vocês, mas se não estiverem preparados para isso, entreguem suas fardas. Isso foi uma fala dita aos generais, não vamos trabalhar mais com políticas inclusivas. O trabalho de vocês é diferenciado, o trabalho de vocês é matar e destruir coisas. Então vocês precisam estar preparados para matar e destruir coisas e, obviamente, não morrer na frente àqueles que querem matar e destruir vocês.
Isso foi aplicado lá. Por isso que nós temos, por exemplo, limitações de altura. O homem também não pode entrar nas Forças Armadas se ele tiver abaixo de uma determinada estatura, justamente porque é necessário que haja força, que haja preparo para o combate, independente de ser homem ou mulher. Para os homens também se aplicam restrições. Cara, por exemplo, o sujeito daltônico. O cara é daltônico, ele não vê cores direito. Ele também não pode entrar, por quê? Num cenário onde o inimigo esteja camuflado, ele pode ter alguma dificuldade. Ou havendo necessidade de identificação entre amigo e inimigo, se o cara não consegue ver cores de maneira adequada, ele não pode estar lá. O serviço militar, o serviço de segurança, ele exige que o agente público, seja ele homem ou mulher, ele seja uma pessoa fisicamente preparada, uma pessoa fisicamente diferenciada. Então, eu apoio mulheres nas Forças Armadas? Sim, desde que elas estejam plenamente capazes para desempenhar todas as funções e exigências que são impostas aos agentes masculinos. O que falta nas nossas polícias é justamente ampliar, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, que não tem isso como cultura, não tem esse padrão hoje em dia, é abrir mais concursos para a área técnica, assim como as Forças Armadas fazem. As Forças Armadas abrem todos os anos concursos específicos para um concurso para técnico administrativo, um concurso para enfermeiro, um concurso para motorista, um concurso para engenheiro, um concurso para cada situação. Para cada cenário você tem uma situação. Agora, a Polícia Militar quer utilizar uma única porta de entrada para todo mundo, e aí você acaba pegando gente que não tem absolutamente aptidão nenhuma, mas que muitas das vezes não é nem pela questão de ser policial, mas é um dos poucos concursos de ensino médio que ainda pagam muito bem nesse país. Muito bem comparado ao resto da população. Porque eu sempre digo, nada paga o risco que um policial corre. Nada paga o risco que a vida do policial se expõe. Porém, não é qualquer emprego aí que está pagando 5, 6 mil reais por mês para quem tem apenas ensino médio. Então, muita gente entra e corre atrás desse concurso especificamente por conta do salário e não tem aptidão nenhuma para atividade fim, independente do sexo. Miquel matou a charada. Acho que tem como discordar disso. O Capitúlio pediu a palavra aqui, mas assim, é isso. Fez tudo o que precisa ser feito e está disposta a ir para a rua na mesma guerra, não tem porquê. Aí, pelo contrário, inclusive se for melhor do que os homens, gente, até porque a arma ajuda um pouco a equilibrar essa questão, né? Se ela passou no mesmo teste físico de tudo isso aí que o Miquel passou, ou seja, podemos confiar nessa questão. E tem mais habilidade, tem um ponto que existe dentro dessa pesquisa aqui, quando eu fui acompanhar o debate, que a mulher tem mais precisão do que o homem para acertar um alvo. Agora, sob tensão, não sabemos. Temos poucos cases de sucesso para falar sobre isso. Mas se dá para acertar mais, se na mega operação com mais mulheres a gente fosse sair de 120, de 119, né? 119, 118? 119 para 149, seria top. Mas, vamos lá, né? E uma fase final também, que... Aliás, eu não vou nem citar esse caso, eu comentei aqui com a galera. No assunto aí da mulher. Eu não vou nem citar, mas, enfim, deixa isso pra lá. Capitúlio, deixa você aí com a palavra. Seguinte, gente, eu não me omiti em dar minha opinião pessoal sobre isso, não. Eu apenas, como eu disse a vocês, todos sabem, eu sou policial da ativa. Então, existe uma hierarquia, existe uma maneira de você falar as coisas. Então, isso é política pública de contratação de policiais masculinos ou femininos. Então, eu não quero entrar nesse assunto porque há uma instância muito superior a mim que trata desse assunto. Mas eu quero dizer o seguinte, eu ouço desde 1988, quando eu entrei para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 1988, a imprensa, políticos, público em geral, dizendo que a polícia é preconceituosa, é racista, é machista, é isso e aquilo. Isso é a maior mentira, a maior balela que existe. Vou explicar para vocês por quê. Hoje em dia, as turmas de delegados que entram, se não me engano,
mais da metade, ou até a metade, ou um pouquinho menos da metade, é composta por mulheres. Desde 1988, eu trabalho com mulheres negras, favelada, pode falar, não, periféricas, de situação financeira péssima, que estudaram e ascenderam para um cargo de delegada. Exemplos não nos faltam. Eu já fui comandado, já perdi as contas, por mulheres a vida inteira e não tenho o menor problema em relação a isso. Na Polícia Civil, a Polícia Civil é a instituição mais democrática que eu conheço. Tem de tudo lá, meu, de tudo mesmo. Tem do policial herdeiro rico até o policial mendigo, cheio de empréstimo, cheio de pensão alimentícia, que ganha mixaria de salário. Tem de tudo. A instituição mais democrática que existe no Brasil ou que está no mundo é a polícia, são as polícias. Você entrando para a polícia, você para entrar para a polícia é através de concurso público. Você tem que sentar seu rabinho na cadeira e fazer a prova. A prova do outro lado do computador, do papel, seja lá o que for, não sabe se você é preto, se você é branco, se você é povo originário, se você é asiático, se você é homossexual, se você é bissexual, se você é não binário. Nessa parte sabe sim, porque tem que preencher. Mas quando você faz a prova, independente do que você o resultado tem que ser apresentado. Perfeito. Acabou. Inclusive, não sei se os senhores sabem, tem até cota para deficiente físico, para a Polícia Civil. Eu já trabalhei com colegas que tinham deficiência na perna. Já trabalhei com colega cego de um olho, deficiente visual. Então, não venham falar mal da minha polícia, que vocês vão arrumar um problema. Só o próprio policial pode falar mal da polícia à medida em que ele permite a lei. E me compararam aqui com o tal do Dantas, pra você que me comparou com o Dantas, aqui pra você, braço. É que virou meme, Cop. É que virou meme. Porque o cara quer dizer assim, porra, o cara ficou com medo de falar. Aí o que ele faz? Ele faz igual o Guerreiro aqui. Ele fala assim, deu uma de Dantas. Eric, é um meme coisa, que virou, né? Uma coisa é ser corajoso. Outra coisa é você ser burro, né? E eu sempre repito, respeite e tema um homem que ficou velho numa profissão onde muitos e até os melhores morrem ainda jovens. Eu acabei de completar 57 anos com a graça de Deus. É verdade. Lembrando que você já foi até do Core, né, irmão? Foi muitos anos. Mas assim, lembra outro dia o Cop Túlio já adulto na 92, lá em 1992, a gente mostrou aqui. Esse corte tá bombando aí na internet, porque fala desse assunto aí do Ceará. Mas enfim, gente, eu pensei aqui, Cop, na melhor maneira de falar, o que eu evitei falar agora, eu vou colocar isso de uma maneira aqui. É uma reflexão muito válida, tá, gente? Eu tava conversando aqui com o Cop na hora que tava na fala aí do Carcará e do Miqueias, que teve um caso das Forças Armadas lá da Alemanha, em que uma oficial das Forças Armadas que lutava na África, nas missões de paz da ONU, ela disse uma frase, e vocês vão entender a expressão, porque eu não quero o nosso canal desmonetizado, tá? Ela disse o seguinte, acompanhem, não se choquem, porque eu vou explicar. Ela, uma mulher oficial, disse que para ser das Forças Especiais, né, para ser militar das Forças Especiais e ir para a guerra, como ela foi na África, uma mulher precisa estar preparada para ser violada sexualmente. Eu estou escolhendo essa palavra para não usar a palavra que vai desmonetizar o vídeo, tá? Você entendeu o que eu quis dizer. Não tem, né? E aí, ela foi afastada do cargo por causa disso. Ela foi retirada de lá e afastada porque a fala foi polêmica. Só que ela explicou o óbvio. Se eu estou na guerra e o meu inimigo me pegar, esse é o primeiro tipo de tortura que vai ser cometido contra uma mulher. No meu caso, que sou uma oficial. Só que ela foi afastada por dizer que uma mulher, para estar na posição dela, forças especiais lutando numa guerra, deveria estar disposto a ser violentada. Porra, mas para pensar se isso não é óbvio. As pessoas não dizem, inclusive, que todo homem é potencialmente isso aí que a gente está falando, né, e tal. Porra, não é isso que vai acontecer? Se a gente tiver um pelotão de mulheres na guerra do alemão e uma parcela for pega pelas facções, não é isso que vai acontecer, gente. Então, assim... E não é por um só, não. Vão fazer fila. Porra, gente, exatamente. Então, é muito complicado.
o trauma e essa dor não vai ser maior do que um homem, por exemplo, que vai passar por qualquer processo de tortura. Não, peraí. Se forem isso. fazer esse negócio aí com... Não, irmão, não, você entendeu o que eu tô dizendo. Não quero nem perder a seriedade do que eu tô falando. Prefiro a morte. Mas de verdade, é porque isso não vai acontecer com um homem que for pego pra ser torturado. Com uma mulher vai. É aquela história, irmão. Então, assim, você tá à noite na rua. Se você for assaltado, não você, nem nenhum outro policial aqui, que a chance do vagabundo e de vale é grande, mas assim, gente que não tá nesse meio. O cara é assaltado. Ele fica em desespero? Não, ele sabe como se comportar, sabe o que vai entregar, vira e vai embora, tá tudo certo. Quando é uma mulher, você fica mais preocupado, um pai fica mais preocupado com a filha ou com o filho sendo assaltado. Por quê? Pelo óbvio. Vão assaltar meu filho e vão levar as coisas dele, no máximo vão dar um tapão pra ele ir embora. Agora, a mulher é assim? Vão roubar o carro de um homem ou de uma mulher. O homem fica tranquilo, vão tirar ele do carro e vão sair. A mulher podem querer levá-la junto com o carro. Porra, gente, é diferente pra caralho. O Miquel pediu a palavra? Miquel, com você. Alguém comentou no chat, Eric, a seguinte expressão: o trabalho não é feminino nem masculino, ele é brutal. Fica quem aguenta. Essa é a verdade. E dentro disso que a gente está falando, uma das frases que ficaram muito famosas e muita gente não conhece é aquela relaxigosa. Essa expressão ela surgiu justamente falada por um oficial, por um general americano, diante do seguinte cenário: mulheres, enfermeiras que estavam indo auxiliar no trabalho das Forças Armadas Americanas durante a Segunda Guerra, quando os japoneses conseguiam avançar, e chegar na retaguarda dos americanos, que eles alcançavam os acampamentos, o que eles faziam era justamente esse ataque às mulheres. E o general falou: olha, eles não querem matar as senhoras, e o trabalho de vocês é muito importante. Eles só fazem isso com vocês para nos desmoralizar. Então, relax and enjoy it. Relaxe e goza. Essa expressão é uma barbárie, tá? Mas é o fato. O que acontecia era que os japoneses, quando conseguiam chegar nos acampamentos, eles pegavam as mulheres e faziam aquilo que eles bem entendessem. E aí o general, brilhantemente, veio com essa ideia mais absurda do mundo e falou: relaxa e goza, que se relaxar eles não vão machucar vocês, porque eles só querem nos humilhar. E, infelizmente, na guerra, esse tipo de ato é uma arma utilizada pelos inimigos para causar o terror psicológico, justamente para desestimular as mulheres de irem apoiar na batalha, ainda que na retaguarda. Então, essa frase, relaxa e goza, tem essa origem sombria, justamente porque o trabalho não é feminino nem masculino, ele é brutal, fica quem aguenta.